Olá, sejam muito bem-vindos ao Nossa Resenha, o programa de entrevistas do nosso futebol, onde a gente recebe personalidades do esporte que mais amamos. O Clube do Remo é uma das equipes de maior torcida da Série C do Campeonato Brasileiro, vem num momento de oscilação na temporada, mas busca ainda o acesso à segunda divisão nacional, competição que não disputa desde 2021. E para a gente conhecer melhor os planos do Leão Azul Paraense para a sequência da temporada e fazer um balanço do que aconteceu até agora, a gente recebe Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, presidente do Clube do Remo. Presidente, é uma honra recebê-lo aqui no Nossa Resenha, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, a honra é toda minha de estar participando dessa resenha com vocês. Esperamos contribuir com informações para a nossa torcida e a grande audiência do programa de vocês. Ao meu lado, compondo a mesa, Felipe Rolim, jornalista do Nosso Futebol. Rolim, seja muito bem-vindo à nossa resenha. Obrigado, Matheus. Obrigado também, presidente, por estar aqui com a gente, né, para a gente poder conversar com um pouco mais de profundidade do que seria um programa que a gente acaba misturando tudo, falando da Série C como um todo, ou do futebol como um todo. Esse espaço aqui é só para o senhor e só para o Remo. E como o programa ele atinge o Brasil inteiro, deixa eu começar com uma pergunta lá do início, né, que talvez seja muito tranquilo de responder para quem está aí em Belém, para quem frequenta aí as ruas, mas talvez não para quem esteja fora. O senhor se elegeu no final do ano passado e eram 4 chapas na eleição para presidente do Clube do Remo. É muita gente querendo contribuir? É desunião? Por que essa quantidade de chapas? E me conta também um pouco como é que foi essa eleição, se o senhor já esperava ser eleito pela margem que foi. Na verdade, já estava sendo conversado, namorado para ser presidente já há muito tempo, porque eu já venho militando dentro do Clube do Remo há alguns anos, né? Talvez até um pouco mais velho, mais tempo do que a idade do Matheus aí. Mas não querendo chamar os outros de velho, tá? Mas é porque o Matheus é aqui da nossa cidade, então eu fiz esse comparativo. Mas eu estou no futebol, basicamente do Remo, desde 92, né? Fui vice-presidente de futebol. Eu comecei com essa... Aliás, na verdade, eu comecei com diretor social em 82, depois passei em 92 para ser vice-presidente de futebol, e assim foi a minha carreira. Cheguei a ser vice-presidente do clube por 2 vezes, fui presidente da junta governativa, numa situação de excepcionalidade de crise que o clube estava vivendo, e aí participamos de uma maneira mais efetiva. E graças a Deus tiramos o clube da crise, inclusive com conquistas dentro do futebol, inclusive naquela Copa João Avelange em 2000 nós conseguimos a classificação e depois numa virada de mesa conseguiram tirar o clube da Série A. Eu também tive à frente do futebol do Clube do Remo quando teve o único acesso à Série A, que foi em 1992. Enfim, tive uma carreira aqui dentro do Clube do Remo e hoje sou o grande benemérito do clube, mas nunca tive essa vaidade de ser presidente. Porém, com o tempo passado, o presidente anterior, o Fábio Mendes, me convidou para ser vice-presidente e eu comecei a participar um pouco mais diretamente da vida do clube. Voltei a frequentar o clube, voltei a participar da diretoria. E aí o Fábio, no final da gestão dele, me impôs praticamente a condição de ser o candidato à sucessão dele. E eu relutei, e depois a família também era contrária, mas aí depois alguém conquistou os filhos já foram fazendo um trabalho em cima para eu aceitar a presidência, e assim foi. Uma eleição um tanto quanto dura, porque eu particularmente não sou adepto ao nível baixo, seja em qualquer situação, e a nossa campanha em si teve momentos de nível baixo. E aí isso aí me deixou chateado,
mas ao mesmo tempo me provocou, e aí eu me meti mais assim, intensamente na campanha, e tivemos uma votação maciça, né? Eu acho que os três candidatos, meus adversários juntos, não tiveram 50% do meu voto. E isso foi, ao mesmo tempo, um motivo de satisfação e alegria, mas era uma responsabilidade muito grande que eu tinha com esse nosso associado que votou maciçamente na nossa chapa. Presidente, em toda essa sua trajetória dentro do clube, o que o senhor percebe que mais mudou especificamente relacionado ao futebol? Mudou muita coisa. Eu faço uma cronologia do tempo que eu participei do futebol, né? Como eu disse, comecei na década de 90, depois voltei em 2000, né? 2005 fui vice-presidente do clube quando o clube teve a maior conquista de sua história, que foi o Campeonato Brasileiro da Série C. Mas em todas essas épocas a mudança foi substancial, né? Hoje o futebol evoluiu bastante, mas trouxe alguns aspectos meio complicados para nós, principalmente nós que trabalhamos na região norte, que justamente essas contratações, né? Que hoje, antigamente, isso basicamente foi a grande diferença. Você ligava para o jogador, você conversava com o jogador, você vendia o seu planejamento para o jogador, você entendia ou não que o jogador estava comprando a sua ideia, que estava querendo participar desse planejamento, entendeu? Hoje não, hoje basicamente você vai falar com o jogador quando ele chega aqui em Belém, né? Hoje você fala com o procurador, com o empresário, com o advogado e às vezes, muitas vezes até com o pai. Então, essa é a grande diferença hoje do futebol. Antigamente você tinha um contato mais direto, você sentia o comprometimento do jogador. Hoje esse contato é um pouco mais até pelo envolvimento dessas pessoas que eu acabei de citar. Empresário, procurador, eles geralmente têm um contato mais direto com o jogador. Presidente, nesse aspecto mesmo, sobre o Remo, ele está ali configurado no contexto de região norte do Brasil. Entra a Série C, sai Série C, né? Quando o Remo está na Série C, a gente sempre escuta que o Remo tem uma das folhas mais caras da competição. É mais caro levar o jogador para jogar em Belém? Vocês têm esse problema? Não tenho a menor dúvida. Você, às vezes... E aí tem dois problemas, né? Você trabalhar aqui numa região norte, um clube, apesar do clube do Remo ser um clube gigante e com uma torcida fenomenal, isso é um atrativo para o jogador, entendeu? Porque tem muito jogador que nunca trabalhou num clube com uma massa, com uma torcida como a nossa, né? Então isso atrai um pouco. Mas temos alguns problemas sim, porque aqui é uma cidade... que o Matheus sabe disso, que não é uma cidade praiana, né? Não tem um atrativo muito grande até pela família do jogador. Nós temos um custo de vida caro aqui, a moradia é cara, entendeu? Então tudo isso onera quando você for fechar esse contrato com o jogador. E aí no momento que você, como nós procuramos fazer, trazer jogadores da Série B para jogar a Série C, como foi nosso planejamento inicial, aí nós tivemos um pouco mais de dificuldade, porque somente na base do atrativo monetário que nós conseguimos trazer algumas peças. Teve alguns que recusaram até proposta maior para jogar em times, por exemplo, ali no Nordeste, uma competição em função da família do jogador preferir estar numa praia do que vir para Belém do Pará. Então, às vezes, aceitou até uma proposta menor do que a nossa para ir para o Nordeste. Presidente, sobre montagem de elenco, qual é o critério que a diretoria, junto com o departamento de futebol, tem para fazer essa avaliação mais técnica dos jogadores? Como é que vocês entendem que um jogador tem a cara do Remo? Na verdade, é o seguinte, a cara do Remo, antigamente até era mais fácil, hoje é um pouco mais difícil, até pela dificuldade que eu expus
na resposta anterior. Mas o que acontece hoje é que, como é que nós fazemos? Quando eu assumi, uma das primeiras providências foi tornar o departamento de futebol totalmente profissionalizado. E aí procuramos investir num departamento de inteligência de análise. Nós temos um profissional que era do Fortaleza, ele veio aqui também com o papelinho, e procuramos investir em equipamentos para dar uma estrutura necessária e profissional para que esses profissionais pudessem nos dar o retorno necessário na análise desses jogadores. Então, o que acontece? O treinador, ele pontua aquelas posições que há necessidade de contratação, especifica como ele quer esse jogador, né, a característica, e nós vamos no mercado atrás desse jogador, né? E aí foi feita a análise, existe um critério de uma análise dos nomes apresentados, e aí o técnico, juntamente com a equipe que trabalha no futebol, escolhe um nome, e aí há o contato, e aí depois chega em mim para eu fazer uma análise do custo desse jogador. Basicamente, ela passa por algumas mãos antes de chegar em mim. Presidente, continuando a falar de análise de elenco, perguntar agora sobre a análise de contratação de técnico. Rodrigo Santana está fazendo um bom começo no Remo, mas aqui no Brasil, alguns sistemas táticos ainda há um preconceito muito grande de pessoas que eu vou chamar de atrasadas. E aí, atrasado dentro de clube, atrasado na imprensa, para mim é atrasado. O Rodrigo Santana, em algum momento, virou para vocês e falou: olha, eu vou jogar com uma linha de 5 lá atrás, para um time que precisava ganhar. Na verdade, quando o Rodrigo chegou, ele tinha feito uma análise, a gente já tinha conversado no telefone, e ele chegou, foi direto saiu de BH e foi direto para Recife. E lá nós tivemos aquela desastrosa derrota por 4-1. E aí ele já detectou muito mais problemas que a gente já havia falado para ele. Então detectou naquele momento algumas coisas que poderiam e deveriam ser corrigidas. Uma das quais era justamente a nossa deficiência no lado defensivo, né? E ao mesmo tempo havia um distanciamento entre os setores todos do clube, né? Da defesa, do meio de campo e do ataque. Então, consequentemente, as dificuldades estavam surgindo ali. Ao mesmo tempo que houve também uma necessidade de motivar esse pessoal, de dar segurança ao jogador que eles poderiam ser vencedores, porque estavam todos muito de baixo astral. Então, nessa conversa, logo após a chegada dele de Recife, ele realmente começou e falou para nós que ele ia mudar o sistema tático do clube, do time, mas ele iria primeiro fazer um treinamento justamente para aperfeiçoar e para ver se tinha jogadores que comportavam integrar o time jogando no sistema que ele queria aplicar. Mas foi conversado, sim. Que bom. Presidente, para além do campo e bola, eu queria saber como é o seu relacionamento. Na verdade, não é nem relacionamento, é a sua gestão de pessoas dentro do clube. A gente acompanhou de perto, principalmente eu aqui em Belém, toda a questão do Ribamar, a torcida pegando muito no pé. Como é que o presidente do clube gerencia uma crise numa situação dessa? Rapaz, não é muito fácil, não. Mas a gente procura ter a maior tranquilidade possível para absorver e tirar alguma coisa de cima dessa situação. Indiscutivelmente, o Ribamar, embora a torcida tenha criticado muito, e ele foi muito em função dos gols que ele perdeu, mas ele tem uma função importantíssima. E isso foi demonstrado em alguns jogos. Inclusive, nos jogos contra o nosso adversário, ele tem regional, o Paysandu,
E nos jogos que nós fizemos contra ele, nós fizemos 4 partidas, que eu considero que a primeira partida da decisão, nós fomos extremamente prejudicados pela arbitragem, e ali praticamente se definiu o Campeonato Paraense, mas depois nós fomos bem superiores ao nosso adversário. E o Ribamar, enquanto estava no campo, teve uma função tática importantíssima. Tanto é que num dos jogos ele foi retirado logo no começo do jogo pelo nosso antigo treinador e a queda do nosso rendimento foi muito grande, porque ele prendia 2 zagueiros. E aí, no momento que ele saiu, a linha defensiva do Paysandu começou a avançar e começou a criar uma série de dificuldade para nós. Mas, indiscutivelmente, eu recebi muito pedido para disputar o Ribamar. Mas, quando o Rodrigo chegou, foi uma das conversas que nós tivemos com ele, e ele pediu que nós tivéssemos uma tranquilidade, porque ele iria conversar com o jogador e no sentido de tentar resgatá-lo, criar uma confiança maior no jogador para que possa nos ajudar. E ele fez isso não só com o Ribamar, né? Nós estamos vendo hoje que tinha jogadores que não estavam nem aparecendo no banco de reserva, que hoje são titulares do clube, e isso deve-se muito, não só ao trabalho de motivação que o Rodrigo faz, mas como a própria aplicação do novo sistema tático do time. Presidente, o senhor falou que não ficou muito satisfeito com a arbitragem na final do Paraense. A Série C não tem VAR nessa primeira fase classificatória. Oi? Não fiquei nem um pouco. E não tenho ficado também agora no Campeonato Brasileiro. Porque já tem alguns jogos que nós fomos tremendamente prejudicados, inclusive no primeiro jogo, tá? Do Remo e Volta Redonda. A Série C ela não tem VAR na fase classificatória. E eu sei que o VAR é custo, né? Queria saber do senhor qual é a posição do Remo, se isso foi discutido antes, se os clubes não foram chamados para essa conversa. E de uma maneira geral, o que o presidente acha que os clubes podem fazer pela arbitragem? Porque, na verdade, o campeonato ele é um produto, os clubes têm o seu produto, que são os seus jogadores e precisam do campeonato, precisam de uma arbitragem que seja o mais perto possível do justo para que os melhores vençam. E geralmente eu vejo todo mundo reclamando de arbitragem, mas aí eu pergunto, o que os clubes podem fazer para ajudar na questão da arbitragem? Olha, eu acho que esse é um problema sério. E é um problema não é só da Série C. Mas eu acredito que o que agrava mais na Série C é a escalação de juízes inexperientes. Tá? E eu te diria o seguinte, o jogo do Remo e Volta Redonda, o juiz tinha pouca minutagem de arbitragem em jogo de importância com o time de massa. A mesma coisa ocorreu com esse baiano, que apitou o último jogo aqui, do Remo e Ipiranga. Ele praticamente só fez a arbitragem da Série D e alguns jogos classificatórios da Copa do Nordeste. Tá? Isso nós temos demonstrado e mostrado através de imagens, encaminhando via a Federação Paraense de Futebol para a CBF. Porque, queira ou não queira, essa pontuação, esses jogos que não foram prejudicados, pode nos influenciar na nossa classificação lá atrás. Então, eu acho que uma das primeiras medidas, e isso tem sido uma coisa que a gente tem batido junto à CBS via Federação Paraense de Futebol, é a escalação de árbitro com um pouco mais de rodagem, um pouco mais de minutagem, que possam e tenham condições de... Eu não estou querendo que me ajude, eu só não quero que me prejudique, como tem acontecido ultimamente. Presidente, o Remo, em cima dessa questão de arbitragem, é o time que mais recebeu cartões vermelhos na Série C até o momento. O senhor acredita que esse prejuízo está diretamente relacionado a uma possível incapacidade ou uma melhoria técnica necessária na arbitragem?
Eu não diria todas as expulsões, mas eu vou te citar logo a primeira do Jadson, tanto que o Jadson foi absolvido, tá? Mas foi uma coisa absurda aquela expulsão do jogador, tá? Até porque não foi ele que deu a falta, né? Foi até o Curuá. Mas enfim, passou. Eu vou te mostrar uma coisa que, se você prestar atenção, a interpretação desses árbitros. Dois lances semelhantes. Um na expulsão do Líger. Tá? O Líger foi expulso porque foi considerado o último homem naquela jogada que a bola parou na poça d'água. Agora, naquela jogada do Marco Antônio, também o cara era o último homem. O Marco Antônio estava na direção do gol. Se eu não me engano, ele não deu nem cartão amarelo naquela jogada. Então, isso que a gente está questionando, qual é o critério, entendeu? Porque a gente... E pior que a escolha dos critérios por esses árbitros, ela é sempre prejudicial ao Remo. E o Remo já foi prejudicado extremamente com o juiz, inclusive, da FIFA, quando da queda para a Série C em 2021. Sabe? Para vocês, não sei se vocês estavam na época acompanhando, mas aquele jogo Remo e Confiança, nós fomos tremendamente prejudicados por uma arbitragem do seu Cláudio. Presidente, a gente pegar o retrospecto do Remo esse ano, a gente tem um vice no Campeonato Paraense, uma semifinal de Copa Verde, uma primeira fase de Copa do Brasil. Se o senhor pudesse modificar só um desses três aqui, onde é que o Remo tinha que ir um pouco mais à frente? Seja por rivalidade ou por caixa? Copa Brasil, sem medo de errar, mano. Ali foi um desastre financeiro e moral para nós todos, sabe? Ninguém admitia sair na primeira fase, até porque o Remo vinha de uma sequência dos anos anteriores de chegar até a terceira fase. E nosso planejamento era isso. Jamais passava na nossa cabeça. A gente, com o time que tinha e tem, perder para um jogo lá em Porto Velho da maneira que nós perdemos. O goleiro pegou tudo, pode estar lá para isso, né, mano? Então, infelizmente, a culpa, a incompetência foi nossa, de não ter conseguido ganhar e passar para outra fase. Ali foi o grande, eu diria, o grande erro nosso, aquilo que atrapalhou um tanto quanto a nossa sequência no nosso planejamento deste ano foi aquela saída precoce na primeira fase da Taça Brasil. Da Copa Brasil. Matheus, deixa eu só engatar mais uma aqui com relação a esse mesmo assunto, já que o presidente escolheu a Copa do Brasil, né? Eu falei também de Paraense e Copa Verde. Presidente, essa Copa Verde no início do ano, isso é melhor? Oi? Eu vou te explicar, até porque as outras competições, o Campeonato Paraense, o Campeonato da Copa Verde, a Copa Verde nós conseguimos eliminar um clube da Série B, que foi o Amazonas, e disputamos de igual para igual com outro da Série B, que é o nosso tradicional adversário. Perdemos nos pênaltis e tendo condições de ganhar. E o Campeonato Paraense já foi explicado que nós fomos tremendamente prejudicados na primeira partida, com expulsões e marcações tanto quanto tendenciosas, e inclusive tinha VAR, mas até o VAR se complicou naquela situação, e aí os caras fizeram 2-0 e eles já saíram com o pé na taça, com a mão na taça, pelo resultado que obteve. Mas mesmo assim, tivemos condições de reverter a situação, tivemos claras condições de sair no último jogo com um resultado de 3-0, mas infelizmente a nossa competência de botar a bola para dentro prejudicou. Não teve. Então, mas não tivemos competência. Eu queria perguntar sobre a Copa Verde. A Copa Verde, esse ano, ela foi disputada no início do ano. É melhor porque o clube já está ali com os atletas de início do ano, ou é pior porque ela é jogada ali em meio a outras competições e no final do ano você tem mais calendário para disputar a Copa Verde? O que é melhor para quem disputa a Copa Verde? Agora, como está sendo, no início do ano, ou mais para o final do calendário? Eu diria o seguinte, você participar
de 3 competições simultâneas é meio complicado, né? E todas as 3 com a importância que tem, né? No caso, o Campeonato Brasileiro, Copa Verde e a Copa Brasil. E muitas vezes, como aconteceu ano passado, ainda incluímos o início da Série C. Então, eu acho que como o calendário dos clubes que participam da Série C vai até 31 de outubro, e como é a Copa Verde, basicamente, ela pode ser uma competição curta, ela poderia ser realizada já no segundo semestre. O presidente Rolim ainda há pouco perguntou sobre o que mudar, né, em termos de resultado, e o senhor citou a Copa do Brasil. Mas, em termos de planejamento, o que o presidente Tonhão olha para trás e diz: eu poderia ter feito isso diferente? Bom, primeiro é não trazer alguns jogadores que já saíram. Isso é lógico, né? Mas eu posso dizer uma coisa: o seguinte: esse jogador foi escolhido a dedo, e a várias mãos, e com análise criteriosa do nosso sistema de inteligência. Mas, logicamente, que eu acho que algumas coisas poderiam ter sido evitadas, né? Nós começamos a nossa competição, a nossa administração com o Catalá. O Catalá tinha vindo de uma excelente participação ano passado no final da Copa da Série C. Inclusive, ele teve a pontuação suficiente para chegar lá. Mas, infelizmente, o passado, o anterior, não contribuiu para isso. Mas ele teve uma boa participação sob o comando do Remo. E por isso ele se candidatou, e até porque, na conversa que eu tive com ele, quando ainda candidato, ele se prontificou e vestiu a camisa no sentido de trabalhar conosco, no sentido de que eu disse para ele o seguinte: que a minha condição de ser presidente era pensar sempre no Remo grande. E o Remo, que a minha intenção era o Remo sair da Série C este ano, como ainda ir para B e já beliscar a Série A, porque eu também já cheguei lá e eu sei quanto é importante, quanto é bom para o clube, entendeu? E eu sei quanto seria para essa nossa torcida. Então, o Catalá iniciou o nosso planejamento, mas, infelizmente, eu te confesso que a coisa não funcionou como a gente queria, como a gente pensava, né? Até é muito difícil falar isso, mas eu basicamente tive alguma dificuldade em relação a essa situação de comando técnico no início do nosso planejamento. Depois trocamos pelo Gustavo, e aí o Gustavo começou bem e arrumou um time de uma maneira em que nós eliminamos o Amazonas, enfrentamos o Paysandu de igual para igual, times da Série B, né, automaticamente com uma situação melhor. Mas depois, eu acho que no início do campeonato da Série C, ele fez umas mudanças, aproveitando as contratações que já estavam aí para a Série C, e acho que naquele momento começou a haver uma certa queda de rendimento do clube, e aí acabou culminando com a sua saída há pouco tempo, e a contratação do Rodrigo. Mas eu diria o seguinte: o que eu não faria é justamente trazer esses jogadores que saíram e, logicamente, tivesse acertado melhor, porque eu sou contra esse tipo de demitir o treinador toda hora, todo tempo, que eu acho que não é por aí, e acho que aí o planejamento não funciona. Mas, infelizmente, a realidade nossa foi essa, tivemos que fazer isso, e esperamos que agora, com o Rodrigo, a coisa ande, da maneira que a gente está planejando. Presidente, a gente teve essa tragédia climática no Rio Grande do Sul e afetou diretamente a Série C, né? Porque a Série C tem o Caxias, tem o Ipiranga, tem o São José. E eu estou vendo a tabela do Remo. O Remo pegou o Ipiranga em casa, vai ainda pegar o Caxias em julho, o São José é o último adversário.
não tem aquela mexida direta na tabela do Remo, mas a Série C ela acaba tendo que comportar outros jogos no meio de semana para poder cumprir o calendário. Como é que fica a questão logística do Remo, que está no extremo oposto do país? Mudou alguma coisa? Vocês tiveram que mudar alguma coisa nas viagens de vocês? Como é que o Remo foi impactado? Não, isso aí é um problema sério, Nildo, porque a gente mora no norte do país. A dificuldade de voos aqui é muito grande. Nós basicamente não temos voo direto para nenhum lugar. E a CBF, através da Palace, ela trabalha com uma companhia apenas aérea. E é uma companhia que poucos voos diretos tem aqui em Belém. Eu diria que basicamente tem para São Paulo e um para o Rio, me parece. O resto, tá? Eu tive a oportunidade, de alguns anos atrás, de viajar para Manaus, chefendo a delegação, que eu tive que ir para Brasília e depois voltar para Manaus. Entendeu? Então é uma coisa um pouco complicada nisso. Porque os clubes também sofrem com isso. Sim, sofre uma vez. O clube sofre várias, o Remo sofre várias porque com essa saída. Então, nós tivemos a oportunidade de conversar com o pessoal da Palace, uma conversa até organizada pelo presidente da federação, Ricardo Dupou, no sentido de conseguisse viabilizar uma alternativa de voos para nós. Porque é muito complicado. Eu só vou te dar um exemplo, que nós vamos para Natal no próximo sábado, e a nossa volta está programada para quarta-feira. Então é uma coisa um pouco complicada. Por que está para quarta-feira? Porque os voos oferecidos para nós são para ali, tem que dormir lá, numa outra cidade, esse negócio todo. Então, para o jogador de futebol, isso é prejudicial. Entendeu? Então, esse problema de logística é um problema muito sério que, volto a repetir, prejudica tremendamente o clube regional, que é o Clube do Norte. Presidente, agora, o fato do Paysandu... Desculpa. Já que foi falado nessa tragédia do Rio Grande do Sul, o Remo foi favorável à suspensão do campeonato. Eu vou explicar por quê. Até em solidariedade aos clubes do Sul, né? Acima de tudo, nós temos que ser solidários num momento desse. Mas também para que não fosse prejudicado o andamento do campeonato, seja por um lado positivo, seja pelo lado negativo. Por quê? Porque os jogos desses times vão ficar para trás. Então, alguns clubes, não estou dizendo que vai acontecer, mas alguns clubes poderiam estar já numa situação de sem chance nenhuma, e aí tem uma certa acomodação, né? E aí, automaticamente, poderiam estar, os clubes que não tinham do Sul poderiam ser favorecidos. Mas, ao mesmo tempo, que tinha um efeito contrário. Então, por isso, o Remo foi favorável à suspensão do campeonato naquela ocasião, sabe? Infelizmente, e foi muito mais em função dos clubes que estavam na dianteira da competição, nós perdemos essa votação. Presidente, o fato do Paysandu estar hoje na Série B torna o seu trabalho mais pressionado? O senhor sente isso? Rapaz, eu não estou nem um pouco preocupado com ele lá, sabe? Eles fazem a parte dele, que eu faço a minha parte aqui, sabe? Tenho respeito pelo presidente Maurício, mas eles lá e eu cá, entendeu? Eu já tinha dito isso logo que eu assumi. Logicamente que existe a torcida é fanática aqui, né? Nós temos 60% da população aqui do Pará é remista, então automaticamente existe logo esse lado pelo nosso adversário estar na Série B. Mas já há pouco tempo também houve o inverso, e nós vamos chegar lá. Eu, particularmente, em 2005, o Paysandu estava numa série superior, olha como são as coisas, e nós na Série C. E nós
fomos campeões brasileiros da Série C no Rio Grande do Sul, por isso que eu tenho respeito lá pelo povo do Rio Grande do Sul, pelo povo gaúcho. E, coincidentemente, o nosso adversário foi rebaixado neste ano. E, para a surpresa minha, ele foi rebaixado num jogo contra o Vasco, no Rio de Janeiro, quando o meu time, nós fizemos escala no Rio de Janeiro, quem sobe no avião, a delegação toda do Paysandu, que tinha acabado de cair, né? Tanto que eles tiveram que sair pelo fundo do avião, até porque quem acompanhou foi a cidade de Belém, parou nesse dia para receber a delegação do Clube do Remo. Presidente, o senhor falou da dificuldade por ser um time do Norte e também por causa da nossa malha aeroviária e também pela questão de ter uma segmentação de empresa na Série C. O senhor tem um histórico no clube, né? Então já participava de algumas decisões, não sei em que grau de responsabilidade, e também não lembro se o Remo foi a favor ou contra dessa nova fórmula da Série C, da gente ter um grupo único. Se o Remo continuar na Série C, o presidente continua a favor de ter um grupo só com os 20 clubes, ou seria melhor regionalizar como era até 2021? Eu vou responder claramente que o Remo não vai ficar na Série C. Tá? Então não vamos pensar nisso. Mas eu vou deixar um recado para quem subir. Eu seria favorável a voltar ao sistema anterior. Tá? Presidente, ainda sobre Remo e algumas questões do passado, você lembrava da chegada da delegação em 2005. O que mudou na vida do Antônio Carlos para quando ele virou o presidente Tonhão? Assim, como é a sua relação na arquibancada, na família, como é que é? Mudou tudo. Irmão, eu tive até problemas que eu tive que ficar hospitalizado, só para ter uma ideia, né? Eu tenho ojeriza médico, mas tive que ficar quase uma semana hospitalizado. Aí tive problema agora recente com a minha mãe. Então é uma coisa que complica muito. Principalmente quando você está vivendo nesse momento de turbulência, você para sair de casa aqui é meio complicado, né? Meio complicado, porque eu sempre fui um cara totalmente independente, que eu sempre faço as minhas coisas e gosto de fazer, e eu sou sempre alertado para ter cuidado, esse negócio todo. Mas, infelizmente, hoje a grande mudança no futebol é a rede social, né? Quando eu trabalhei lá atrás, não existia rede social. Eu, embora não sou adepto à rede social, mas tenho filhos, tenho pessoas ligadas a mim que têm rede social e que vê sofrem por mim, né? Sofre por mim, mas é um problema muito sério, porque você acaba deixando de fazer aquilo que você gosta em função da situação que você está passando na presença de um clube que está com uma turbulência muito grande no futebol. Essas duas últimas semanas, até na derrota com o São Bernardo, mas a gente viu que o clube deu uma guinada, teve uma melhora muito grande, já no comando do Rodrigo. Nós tivemos uma derrota, mas eu tive uma semana tranquila, e essa agora, com a vitória contra o Ipiranga, foi melhor ainda. Espero que seja uma sequência. Daqui para frente eu posso caminhar tranquilo aqui para a cidade de Belém, pela rua de Belém, e possa, no final de tudo, comemorar com a nossa torcida o acesso para a Série B. Presidente, a gente está chegando aqui nas últimas perguntas, e eu gosto do otimismo. Então, completa uma frase aqui para a gente, senhor. Para a gente não, né? Para a torcida do Remo, né? A gente está aqui só realmente como instrumento para levar a entrevista. Se o Remo subir, Aí eu vou cair nos braços da galera, sabe? Eu acho que eu te confesso o seguinte: se o Remo subir, eu já até me arrepio mesmo. E eu já vivi esse momento, e eu sei quanto é bonito, quanto é emocionante,
quanto essa torcida precisa de ter um novo acesso, sabe? Então, se o Remo subir, a gente tem, acima de tudo, que agradecer a Deus, e eu vou, junto com a galera, comemorar, tá? E eu acho que mais do que merecido, depois de tudo que nós estamos passando, tudo que essa torcida passou porque eu também venho sofrendo um problema em decorrência do passado, né? O Remo caiu em 2021, subiu e caiu, né? Isso foi inédito. E depois, nos 2 anos subsequentes, nós não conseguimos chegar nem às oitavas. E ano passado ainda teve o início com 4 derrotas, que esse ano estava se repetindo, graças a Deus foi interrompido. Então a gente tem que trabalhar no sentido com esse otimismo, de trazer a torcida de volta. Eu acho que a torcida hoje está dando uma resposta muito boa para nós. Eu tenho certeza que de dia ou de noite a torcida está conosco e a gente vai trazer, se Deus quiser, esse resultado positivo e caminhar em busca do grande projeto nosso, que é o acesso à Série B. Porque eu acho que o Remo hoje é futebol, o Remo vai ser sempre futebol, e o futebol indo bem, o clube do Remo, num seu todo, vai crescer ainda mais, tá? Então, é isso que a gente pensa, é isso que a gente quer, é isso que a gente deseja. Presidente, para a gente caminhar aqui para o final, Baenão, algum projeto em andamento para a construção daquela área para a Travessa das Mercês? Como é que a sua gestão está vendo essa situação? Pois a gente está com um projeto lá para a área da Mercês, que é a área de fazer os camarotes e cadeiras cativas, né? A gente tem encontrado uma certa dificuldade porque os parceiros que a gente tem conversado, o formato não é muito do nosso agrado, entendeu? O formato da parceria, o formato de um tipo de um consórcio, mas nós estamos conversando com outras pessoas. Logicamente, que como eu disse anteriormente, se o futebol vai bem, as coisas vão bem. Esse deu uma esfriada em função do próprio resultados que a gente tem tido no futebol. Então, as coisas melhorando, tudo vai melhorar dentro do Remo e a gente vai partir, porque o grande projeto nosso também é construir camarotes e cadeiras naquela área da Mercês. É isso, esse foi Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, presidente do Clube do Remo, participando do nossa resenha aqui com a gente. Presidente, uma honra recebê-lo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no nosso futebol. Eu que agradeço a oportunidade e eu estou sempre à disposição. O prazer foi todo meu. Um grande abraço a todos e torcida do Clube do Remo. Vamos confiar. Um abraço a todos e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Agradeço também ao Felipe Rolim, compondo a bancada comigo. Valeu, Rolim. Grande abraço, Matheus, e mais uma vez, obrigado, presidente. E a gente também agradece a você que acompanhou o nossa resenha de hoje com o Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, presidente do Clube do Remo, aqui no Nosso Futebol, o canal da maior paixão nacional.